Fala galera, eu sou o Fábio Costa, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês as principais diferenças entre esses fones True Wireless Redmi AirDots e AirAux AA1. São fones completamente sem fio que vocês vão ficar sabendo as principais diferenças entre eles, valeu? E antes de mais nada, te convido a se inscrever aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito, deixando o seu joinha, ativando o sininho de notificações e marcando a opção todas. Bora lá! Começando aqui pelo design e material de construção, nós temos dois fones bem parecidos em relação a isso, ambos são construídos em plástico, o famoso ABS, e o design é praticamente a mesma coisa. Aqui no Redmi AirDots, o Mi Redmi AirDots, porque ele é a versão global, por isso que tem aquele nome ali, Mi True Wireless Earbuds Basic, valeu? Mas é a mesma coisa, só muda mesmo o nome ali na caixa e o manual de instruções, o resto é a mesma coisa. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá bom? Se vocês ainda não viram, vai estar passando aí em cima nos cards, ou então vou deixar aí embaixo na descrição desse vídeo. Ele tem um material aqui um pouco mais ressecado, um plástico mais seco, é um plástico mais simples, enquanto aqui no AirAux, ele tem um material mais resistente, um material mais parecido com borracha, bem mais gostoso de se pegar. Prefiro aqui o material de construção aqui do AirAux, é bem melhor do que o Redmi AirDots, valeu? Mas vamos em frente. Na parte de baixo tem algumas informações a respeito deles, tá bom? Já tem vídeo dos dois aqui no canal, tanto de unboxing como review completos. Vai estar aí em cima nos cards também, se vocês não viram, dá uma passadinha lá porque tá bem legal. Na parte de dentro da box, eles se apresentam a mesma coisa, sendo que aqui no AirAux ele tem essa forminha aqui em cima, né? Porque os fones ficam bem mais saltados para cima. Já aqui no Redmi AirDots ele é mais simples, o AirAux tem um acabamento bem melhor, bem mais bonito. Será que tem uma qualidade sonora melhor também? É isso que nós vamos ver daqui para frente. Olha lá, de frente, de lado. Aqui a luzinha dele, ele pisca ali 3 vezes, indicando que... 3 não, 4. Ele está piscando 4 vezes ali rapidamente, indicando que ele está entre 75% e 100% de sua carga. Ele está recarregando ali, porque eu estava utilizando eles fazendo os testes aqui, tá bom? São fones bem bonitos, bem elegantes, tem um custo-benefício bem interessante. E esse aí é o design dos dois. Tirando os fones aqui da box, para a gente dar uma olhada mais de perto. Os dois fones têm design bem diferente, o AirAux é um pouco mais requintado, mais refinado, com essa parte aqui de cima sendo touchscreen, ele parece mais um Android, tá vendo? Um robô com esse design vermelho aqui na frente, parecendo uma boca. Tem um LED ali piscando, procurando gadget para fazer emparelhamento. Aqui embaixo tem o seu microfone. Tem essa barbatana aqui para segurar melhor no ouvido, lado R. As duas pinagens para fazer o carregamento ali com a sua box. Tem a sua borrachinha também. Deixa eu tirar aqui a borrachinha, que eu sempre gosto de tirar para mostrar a vocês aqui. Vamos agora mostrar o Redmi AirDots. Tem o seu LEDzinho aqui também piscando em branco para fazer emparelhamento com o seu smartphone. O microfone fica aqui na parte de baixo, na parte de trás a mesma coisa, lá do R. Os dois pininhos para fazer o carregamento. Olha lá, a borrachinha, vamos tirar também, para a gente ver a diferença de um com o outro. É praticamente a mesma coisa, o tamanho, bem parecidos sem as duas borrachinhas de proteção. Vamos tirar essa proteçãozinha aqui do AirAux, a barbatana dele, para ficar bem certinho. Aí sim que vai dar uma diferença, tá vendo? Agora o AirAux ficou parecendo o Batman. Olha lá, as duas orelhinhas aqui em cima, os dois olhinhos. E aqui a parte da boca, olha lá, aqui nós temos o Batman, aqui nós temos o Redmi AirDots, parecido com o fone normal mesmo, brincadeiras à parte. Aqui no AirAux ele tem uma saída, né, um speaker um pouquinho de nada maior do que no Redmi AirDots, porém o volume é praticamente a mesma coisa, os dois em relação ao volume. Aqui nós temos as suas laterais, a parte de cima e a parte de baixo. Bem interessante. Lembrando que aqui no Redmi AirDots, mesmo ele sendo a versão global, ele possui sim o códigozinho aqui embaixo, tá vendo? Muita gente me pergunta em relação a isso, se no Redmi AirDots versão global também possui esse código ou se é só a versão chinesa. Ambas as versões possuem sim esse código, tá galera? Tanto o Basic como o Redmi AirDots, olha lá. Tirando a dúvida de vocês, valeu? Vamos prosseguir aqui. Ambos os fones possuem cancelamento de ruído passivo, ou seja, eles não têm um microfone específico para fazer o cancelamento de ruído ativo, possuem um bom equilíbrio sonoro, né, com bons graves, médios e agudos, mas isso eu vou falar para vocês mais lá no final do vídeo, né, dar minhas considerações finais a respeito disso aí. Ambos os fones também possuem Bluetooth 5.0 com a distância de operação chegando até 15 metros, sem nenhum tipo de parede ou objeto interferindo entre eles e o seu smartphone. O AirAux possui a certificação
certificação IPX6, o que o torna resistente a água e poeira, enquanto o Redmi AirDots possui certificação IPX4, é um pouquinho menos resistente a água e poeira do que o AirAux. Em relação a operações, aqui no AirAux ele é quase completo, né? A única coisa que faltou nele é aumentar e diminuir o volume. Com o AirAux você pode estar dando um toque para play ou pause, tanto no lado R como no lado L. 2 toques ativa o modo mono, né? Que é aquele modo que fica parecendo uma rádio FM, ou então chama o assistente do seu smartphone. Ele também é totalmente compatível com o iPhone e vai chamar Siri também do mesmo jeito, né? Pode ficar tranquilo em relação a isso. E dando um toque demorado, cerca de 3 segundos no lado R, ele vai avançar uma faixa. Já no lado L, ele vai retroceder uma faixa. E ele não aumenta e nem diminui o volume, como eu já falei. Já no Redmi AirDots, ele é um fone bem simples e que peca bastante em relação a comandos. Com ele você só vai poder fazer um toque para estar dando play ou pause, atendendo ou rejeitando uma chamada, e 2 toques para chamar o assistente do seu smartphone, e nada mais. E não adianta a galera tá aí falando que dando um toque no lado R e um toque no lado L mais rápido vai estar avançando uma faixa, porque isso aí não é verdade. Eu tenho tanto a versão global como a versão chinesa e nenhuma das duas avança uma faixa. Se vocês querem aprender como é que avança uma faixa utilizando o Redmi AirDots, é só procurar aí no meu canal sobre o aplicativo MacroDroid, que eu ensino a vocês como é que vocês fazem para poder estar avançando e retrocedendo uma faixa com o Redmi AirDots, e vai estar passando lá em cima nos cards também. Os fones são bem levinhos, não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, a utilizá-lo por muito tempo. Aqui no AirAux, cada fone pesa 5,4 gramas e já a sua box de carregamento com os fones dentro pesam 59 gramas. Já aqui no Redmi AirDots, os fones junto com a case pesam 35,4 gramas e cada fonezinho separado pesa apenas 4,5 gramas. Eles são muito leves mesmo. Vocês utilizando ali o AirAux, ouvindo uma música, tirando ele do ouvido e colocando o Redmi AirDots, parece que está trocando ali por uma pena, porque é muito leve mesmo. Aqui no AirAux, além de eles possuírem microfones, possuem também drives dinâmicos, porém eu não encontrei em lugar nenhum a milimetragem deles. Se vocês souberem, deixem aí embaixo nos comentários, tá bom? Quanto é que mede esses drives dinâmicos do AirAux. Já aqui no Redmi AirDots, eles possuem drives de 7,2 mm de diâmetros e são controlados por DSP, que nada mais é do que um tipo de processador usado em dispositivos de áudio. Falando agora de bateria e autonomia, que é um assunto que a galera gosta de saber, aqui no AirAux, cada fonezinho desse possui uma bateria de 50 mAh com uma autonomia para até 3 horas e 20 minutos de música com volume em 100%. Já se vocês ouvirem ali com volume em 50% e 60%, ele pode chegar de 4 até 4 horas e 20 tranquilamente. Já a sua box de carregamento possui 500 mAh de bateria e pode recarregar os fones até 3 vezes, com um tempo de recarga de 0 a 100%, levando aí de 1 hora a 1 hora e meia. Já aqui no Redmi AirDots, eles possuem cada fonezinho 40 mAh de bateria com autonomia para 3 horas de música com volume em 100% e com volume entre 50 a 60% ele pode chegar de 3 horas e 50 minutos até 4 horas e 10, valeu? Já sua box de carregamento possui 300 mAh, pode recarregar os fones aí até 4 vezes e sua carga de 0 a 100% pode levar de 1 hora e meia a 2 horas. Falando um pouco sobre cancelamento de ruído e encaixe na orelha em relação a esses dois fones, ambos se apresentam aí a mesma coisa em relação a isso, galera. Os dois têm um bom encaixe na orelha, tanto o AirAux como o Redmi AirDots, porém, aqui no AirAux, por ele possuir uma barbatanazinha a mais, ele vai ficar um pouco melhor encaixado, tá bom? Mas vai ter orelha que a borrachinha dele vai ficar meio que expelindo, a orelha vai ficar expulsando ele de dentro, tá bom? Por isso vocês têm que procurar a borrachinha certinha para a sua orelha e aí encaixar direitinho, tá bom? Mas colocando os dois assim, nenhum dos dois vai cair, vocês podem estar correndo, fazendo seus exercícios físicos ali de corrida, caminhada, esteira, que eles não vão cair. Olha lá como é que eles ficam. Aqui é o AirAux, com a barbatanazinha dele aqui do lado, e aqui nós temos o Redmi AirDots, olha lá. O Redmi AirDots, como eu já falei, bem mais levinho. Então, em relação a encaixe na orelha e cancelamento de ruído, os dois passam no teste com louvor. Já em relação a delay, que é aquele atraso entre áudio e vídeo, os dois fones possuem sim delay. Mesmo eles possuindo o Bluetooth na versão 5.0, os dois possuem delay, porque não tem ali os drives e as outras tecnologias necessárias para poder
eliminar esse tipo de problema. Nos dois vocês terão sim delay, sendo que aqui no Redmi AirDots vai ter muito mais do que no AirAux. Quando vocês estiverem assistindo um clipe musical, assistindo um filme ou algo do tipo, aqui no Redmi AirDots vocês terão muito mais dor de cabeça do que no AirAux, tá bom? Fiquem cientes em relação a isso também. E agora falando a parte principal desse vídeo, que é a qualidade sonora, volume, qual dos dois comprar e qual vale mais a pena, vamos lá. Bom galera, na minha opinião, né, como eu tenho os dois, um complementa a falta do outro, porque aqui no AirAux ele possui graves ali bem mais presentes, graves bem mais marcantes, porém aqui no Redmi AirDots tem agudos muito bons mesmo, galera. Eu sou fã dos agudos desse fone aqui, são agudos ali bem energéticos, bem melodiosos e que com certeza vai agradar aí a todo mundo. Mas se eu não tivesse nenhum dos dois e precisasse optar por apenas um deles, eu acho que eu compraria o Redmi AirDots, porque hoje em dia todo mundo tem um aplicativo ali que pode estar editando a equalização dos fones, né? Colocando mais graves, mais agudos, menos agudos, médio e tal. Nos meus testes que eu faço aqui em casa, ouvindo esses dois fones aqui, né? Principalmente quando eu vou fazer testes entre uma marca e outra, eu sempre fico escutando ali a playlist inteira com um fone, depois com o outro, uma música com um, outra música com o outro, meia música com um, meia música com o outro, e vou fazendo vários tipos de testes. Principalmente, como eu já falei, quando eu vou testar os fones, colocar assim marcas diferentes lado a lado, para saber qual é a melhor. Na minha opinião, aqui no AirAux ele tem um grave ali bem pra frente, é um grave bem gostoso, bem presente, que não é aquele grave que fica bum, 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 bum no ouvido, irritando a pessoa com o tempo. É um grave bem melodioso, um grave ali quase que 3D e um grave bem equalizado também. Ele possui sim, claro, agudos bem filtrados, agudos presentes, um médio na medida certa, porém, aqui no Redmi AirDots, ele possui um grave legal, porém um grave ali quase que um grave fofo, não é aquele grave que chega com aquela potência como se fosse aqui o AirAux. Mas em relação a isso, né, em contrapartida, ele possui ali agudos sensacionais mesmo. São agudos ali bem energéticos, agudos bem pra frente, que vocês escutando ali um samba, um sertanejo, vocês vão escutar ali o violão ali perfeitamente bem, o prato da bateria, pandeiro. No rock vocês vão escutar ali a bateria, a guitarra, os instrumentos que possuem ali mais controle desse tipo de frequência, vocês vão escutar perfeitamente bem aqui com o Redmi AirDots. A qualidade de agudo deles eu comparo com o KZ, o ZSN Pro, que já tem vídeo aqui no canal também. É um agudo ali muito bom, na medida certa, perfeito. Se ele tivesse um pouco mais de grave, né, um grave mais para frente, seria a combinação perfeita aqui do AirAux. E antes que eu me esqueça, em relação a volume, os dois possuem volume praticamente a mesma coisa. Não são aqueles volumes estoura-tímpanos, porém é um volume bem acima da média e aceitável. Se mesmo depois de minhas explicações vocês ficaram com algum tipo de dúvida, faz assim. Se você procura um fone que possui graves bem para frente, graves marcantes, graves ali bem presentes, para vocês que gostam de ouvir música tipo samba, hip hop, reggae, que precisa ali de uma batida de graves ali bem mais para frente, pode ir no AirAux sem medo de ser feliz, e que também não abre mão de agudos ali presentes, bem filtrados, médios na medida certa, pode ir tranquilamente no AirAux. Mas se por outro lado vocês preferem um fone que tenha aí um agudo bem mais filtrado, um agudo bem mais energético para frente, aquele agudo melodioso, para vocês que gostam aí de um samba, rock, sertanejo, que tem aqueles instrumentos ali que se beneficiam mais com esse tipo de frequência, como violão, prato de bateria, cavaquinho, guitarras, pode ir tranquilamente sem medo aqui no Redmi AirDots. E agora vocês escolhem qual desses dois fones se encaixa melhor no seu gosto musical, um com mais graves ou o outro com mais agudos, sendo que nenhum dos dois vão perder nada em relação às demais frequências, tá bom? Mas e você do outro lado, já tem algum desses dois fones? Qual vocês gostaram mais, AirAux ou Redmi AirDots? Deixa aí embaixo nos comentários e vamos discutir bastante a respeito deles, tá bom? Te convido a se inscrever aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito, deixando o seu joinha, ativando o sininho de notificações e marcando a opção todas. Meu nome é Fábio, te encontro no próximo vídeo, valeu e tchau!